Durante a Guerra Civil Coreana, ali nos anos 50, os coreanos chineses converteram com sucesso um número sem precedentes de prisioneiros de guerra ao comunismo sem recorrer à tortura evidente uma única vez. Hoje, sabemos que exploraram uma técnica de lavagem cerebral que mexe com a autoimagem do indivíduo. E se tu pudesses lidar com a tua autoimagem? Neste episódio, vou contar-te uma história e depois vou falar-te da autoimagem e como hás de lidar com ela. Combinados? O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 27º episódio do meu podcast. Já tenho um plano de lavagem coreana. Queres utilizar? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Um dia, ele acordou num país povoado quase inteiramente por gigantes. No início, ficou sem dúvida aterrorizado. Ficaria mais ao longo do tempo. E a onda de ruídos ensurdecedores e um sentimento de vertigem desconfortável naquele momento iam acompanhá-lo durante a vida inteira. Ao fim de um tempo, ele ia perceber que muitos dos gigantes pareciam amigáveis e que um gigante ou dois em especial estava particularmente interessado na sua segurança, no seu bem-estar. Depois, a certo dia, por nenhuma razão especial, o gigante em quem tinha aprendido a confiar gritava com ele, ameaçava-o ou até mesmo lhe chegava a bater. Como poderá alguma vez voltar a sentir-se seguro nesta terra de gigantes? Devem existir algumas leis nesta terra, devem existir regras, devem existir formas para que se possa aprender a viver e a sobreviver neste mundo dos gigantes. Dias mais tarde, encontrou outras pessoas pequenas, outras pessoas do mesmo tamanho. Pareciam-se com ele, e na companhia destas outras pessoas, ele sentia-se instantaneamente mais seguro. Algumas destas pessoas afirmavam conhecer as leis da terra e partilharam-nas com ele. E ele foi aprendendo a viver naquela terra de gigantes graças às outras pessoas pequenas, graças à comparação. Infelizmente, os gigantes faziam com que as pessoas pequenas competissem entre elas e as regras por vezes eram subvertidas. Porém, ao longo dos tempos, ele foi associando o conhecimento que adquiriu das pessoas pequenas a toda a observação que ele foi fazendo dos gigantes, da forma como eles agiam, quando reagiam e aquilo que eles pretendiam. Aos poucos, foi ouvindo os ensinamentos tanto das pessoas pequenas, mas principalmente das pessoas grandes, dos gigantes. Alguns, em voz de trovão, pareciam deuses, mandavam, berravam, exigiam. Ele, agora, começava a perceber o que é que tinha que fazer e o que é que não podia fazer para se manter mais seguro. Fez o que lhe mandavam, foi cumprindo, entrou nas competições. Foi um joguete nas mãos dos gigantes. Foi então mais fácil para ele colaborar. Vá, não chores, ele ouvia. Vá, não lutes, ele ouvia. Vá, estuda muito, arranja um emprego, faz aquilo que te mandam, não me deixes ficar mal, não me envergonhas. Depois vais casar, depois vais ter filhos.
E esses filhos um dia também te vão apoiar quando tu fores velho. Faz o que te dizem, ouvia ele. A lista ficou cada vez mais longa à medida que o seu corpo, outrora diminuto, cresceu cada vez mais, alimentado sem dúvida pelos alimentos especiais produzidos na terra dos gigantes. E a dada altura apercebeu-se de que já não existiam gigantes. Ele tinha crescido. E depois, a certo dia, acordou e havia uma criaturinha pequena a olhar para si. Também tinha acordado no país dos gigantes. Mas como ele gostava muito dela, começou a ensinar-lhe tudo o que sabia sobre a forma de sobreviver nesta terra de gigantes. E assim o ciclo continuou. A autoimagem. Já falamos antes no nosso podcast Quem Cala Consente, em vários episódios, como a nossa perspectiva adulterada cognitiva das situações é rainha de todas as nossas opiniões, decisões e até dos nossos problemas e obstáculos. Já falamos que antes de fazermos seja o que for, comparamos, fazemos uma série de coisas que está mesmo dependente da nossa perspectiva das coisas. A tua autoimagem é a forma como tu te vês na tua própria imaginação. A razão pela qual a tua autoimagem é tão poderosa é porque no teu comportamento quase nunca se vai notar um desvio deste mapa que é interno, é teu. Funciona como uma espécie de profecia que se realiza por si mesma, dizendo-te como te deves comportar, como deves agir, como podes ser no dia-a-dia para seres coerente contigo face ao tipo de pessoa que tu julgas que és. No entanto, muitas pessoas nem sequer se apercebem que têm uma imagem de si mesmos até olharem para essa mesma imagem. A autoimagem é de facto muito importante. Todos nós já encontramos pessoas que são atraentes, mas que se julgam ser feias, que se julgam demasiado gordas, demasiado magras, com as orelhas grandes, qualquer coisa assim do género. Por vezes é a idade que pesa, ou porque são velhas, ou porque são novas, mas elas próprias estão a decidir isto por elas. Se acreditas verdadeiramente que não és bonito, vais inconscientemente sabotar qualquer tentativa para fazer com que pareças atraente. Se acreditas verdadeiramente que és velho, então certamente acreditarás nisso e rapidamente a tua mente, a tua energia e o teu corpo seguirá o que tu acreditas. Como te recusas a apresentar no teu melhor a profecia, a dita profecia da tua autoimagem, cumpre-se automaticamente. As pessoas vão inevitavelmente considerar-te ou pouco atraente ou velho, como tu definiste. Os estudos demonstram que um número extraordinário de pessoas que recebem subitamente enormes quantias de dinheiro, através, sei lá, de lotarias, euromilhões ou então até heranças, têm grande probabilidade de voltar a perdê-las com a mesma rapidez. Mesmo as pessoas que ganham dinheiro têm fortes probabilidades de o perder se aquilo que ganharem for mais do que aquilo que consideram que eles valem. Portanto, o teu valor está gravado na autoimagem que tu criaste de ti mesmo. Estas pessoas que criam este processo de diminuir o seu valor sentem-se desconfortáveis com dinheiro extra. Por isso gastam-no, por isso não investem, por isso não o consideram. E rapidamente descobrem que o emprestaram, que o gastaram, que o esbanjaram, cobrindo a cara de vergonha. As celebridades que sobem demasiado alto como as estrelas e demasiado rápido têm uma tendência a cair rapidamente e a tornarem-se estrelas cadentes, em especial se a sua autoimagem for limitada.
Na verdade, há tantas celebridades que sofrem com um comportamento autodestrutivo provocado por sentimentos de falta de valor que os psicólogos criaram um nome para este padrão. Chamam-lhe o Síndrome do Paraíso. A forma como pensas de ti próprio também afeta a forma como as outras pessoas olham para ti. Como mais de 90% daquilo que comunicamos é inconsciente, as pessoas à tua volta estão constantemente a responder à tua linguagem corporal. Estão constantemente a responder ao teu tom de voz, ao teu ritmo, ao teu timbre, à tua existência. E tudo isto está diretamente relacionado com a autoimagem que tu definiste de ti mesmo. Mesmo que uses palavras que parecem positivas, poderás estar a transmitir uma mensagem verbal altamente negativa, ou uma mensagem completamente diferente com a tua linguagem corporal. Eis o importante. Estás constantemente a comunicar às outras pessoas a forma de lidarem contigo, pela forma como tu próprio lidas contigo mesmo. O sucesso e a autoimagem. Infelizmente, sabemos que cada fracasso reforça a profecia autorrealizada da imagem negativa de ti mesmo, mas que os teus sucessos externos raramente mudam esta imagem para melhor. Por mais coisas que tenhas exteriormente, não interessa. Ou podes ter uma casa maior, um carro melhor, mais dinheiro. Isso não irá satisfazer-te se não te sentires já confortável contigo mesmo no teu interior, se não definires o teu valor. Fico sempre surpreendido pelo grande número de pessoas de sucesso que criam uma capa exterior como forma de esconder sentimentos pessoais de inadaptação. Aliás, isto é mesmo muito comum. Por exemplo, prevêem um certo número de coisas para compensar uma falta de autoestima interior, mostrando a sua riqueza, estatuto, realizações intelectuais, força física, ligações sociais ou até superioridade moral, numa tentativa de provarem que valem mais do que aquilo que sentem por dentro. Por vezes, começa com uma pequena mentira ou, de certa forma, uma certa afetação da verdade, mas ao longo dos anos evolui sobre a forma de uma personalidade exterior completa, algo completamente novo, o oposto total da forma como se sentem interiormente. Sentem-se continuamente fraudes, sentem-se continuamente mal, temendo serem descobertas e com medo de perderem tudo o que conquistaram. Na verdade, muitas pessoas odeiam a si mesmas secretamente, e isto nem é preciso serem pessoas de sucesso. E se tu te odeias secretamente, se calhar está na altura de mudares a tua autoimagem. Chama-se a isto a lei da compensação da autoimagem. No entanto, esta lei da compensação da autoimagem não é completamente um problema exclusivo de gente de sucesso, tal como deves imaginar. De facto, tendo trabalhado com pessoas de todo tipo em toda a minha vida, tendo-me cruzado com imensas pessoas ou tendo investigado imensas histórias de vida, cheguei à conclusão de que quase toda a gente, numa certa medida, está a esconder ou a compensar uma parte de si mesmo que não gosta. Isto até porque eu próprio o faço. E para lidar com isso, o ideal é criar uma autoimagem funcional que não se baseie num erro, porque aquilo que tu achas de ti vai se realizar na opinião dos outros também. Como se forma a autoimagem? Recordam-se da história com que comecei o podcast? Este episódio iniciou ali com uma história metafórica que falava de alguém na Terra de gigantes e que na verdade falava da nossa vida humana e das perspectivas que habitualmente temos enquanto crianças e depois enquanto crescemos. Obviamente era uma metáfora, mas uma metáfora bem real. Embora as primeiras mensagens que o personagem daquela história, que podemos ser todos nós, tenha recebido da sua família, no geral foram positivas, muitas não o foram. Ao longo dos tempos, os ditos gigantes foram dominando
foram controlando a vida deste personagem. Podem ter-lhe dito que era uma criança estúpida, que era uma ingrata ou uma desajeitada que não serve para nada. E isto foi absorvido por aquela criança. Ela absorveu todas as sugestões negativas e foi negligenciando os reforços positivos porque, comparativamente, eram muito menores. Um estudo recente revelou que o pai europeu médio critica o filho 8 vezes por cada episódio em que os louva. Quando se começa a ir para a escola, muitas pessoas são maiores do que nós e parecem saber muito mais. Surge então uma quantidade de problemas novos. Os professores retiram, sem querer, qualquer rasgo de gênio, eliminam a imaginação, aliás, como já falamos em episódios anteriores. A criança fica moldada. As suas qualidades infantis de espontaneidade, de imaginação, são dissipadas nesta corrida de se tornar um adulto o mais rapidamente possível neste ensino industrial e comercial em que vivemos. Enquanto está a entrar em todo este esquema, a criança vai se habituando até que chega à puberdade e lá se vai a habituação. Os pelos crescem, partes do corpo mudam de dimensão e o simples facto de estar vivo é altamente embaraçante. E depois, claro que há pessoas à sua volta com fraca autoestima que o vão minar subrepticiamente para se sentirem melhor. O problema é que estas pessoas sentem-se cada vez melhor minando os outros, mas a nossa criança, o nosso sujeito, o nosso personagem está cada vez pior e a sua autoimagem está a ser gravada, registada. As pesquisas demonstraram que, pelos 14 anos, 98% das crianças têm uma autoimagem negativa. E as coisas não estão para melhorar se olharmos bem para o que tem acontecido nos últimos anos. Como mencionei antes, por ter trabalhado com tantas pessoas ao longo da minha vida e ter lidado com tantas crianças, jovens, adultos e séniores, de repente, eu notei que eu era um deles. Eu próprio tinha a minha autoimagem minada. Depois de conseguir ver claramente a composição da minha autoimagem negativa, percebi que estava na altura de fazer algumas mudanças fundamentais. Já tinha tomado a decisão de assumir responsabilidade pela minha vida, por isso bastava um pequeno passo a partir daí para assumir a responsabilidade pela forma como escolhia ver-me a mim mesmo. Queria desenvolver uma abordagem para perceber e criar uma excelência humana com coração, não necessariamente uma existência de sucesso. Claro que quando falo de coração, falo de humanidade, falo de realização, falo de autoestima, falo de autoimagem positiva. Um dia na internet ouvi um discurso do presidente da IBM ali pelos anos 80 e que ficou para a história, que foi um discurso que ele deu em Stanford durante aquelas celebrações de final de ano habituais na América. Pediram-lhe um conselho sobre como é que esta gente fresquinha, que estava pronta a entrar numa vida profissional, o que é que deveria fazer, quais eram os segredos para o verdadeiro sucesso. E quando aqueles jovens com mentes ansiosas esticaram o pescoço para ouvirem bem quais eram os conselhos de John Opel, Opel apenas disse: "Não finjam nada." Fez uma pausa, depois observou a postura das pessoas na sala e depois, com grande paixão, disse: "A sério, não se finge, isso é um erro." A sala explodiu em gargalhadas. Continuou então Opel dizendo que somos todos suficientemente inteligentes e hábeis para fingir o sucesso, sair-nos bem na vida. Todos nós conseguimos fazer isso, mas se não acreditarmos nisso, nunca se vai manter. Se permitirmos que a nossa fé esteja minada por nós próprios, a nossa autoconfiança vai desaparecer. O nosso respeito desaparece também, obviamente porque a autoestima está em baixo. Então, a lição-chave deste podcast, deste episódio, será: a razão pela qual ainda não estás a viver a vida dos teus sonhos é porque estás a gastar muito tempo, muita energia a esconder a tua autoimagem negativa do mundo. Se calhar está na altura de mudares a tua imagem. Se calhar
Está na altura de mudares o que é que tu achas de ti. Diz o brocardo popular que a quem muda, Deus ajuda. Como sabem, eu não tenho grandes ligações divinas, mas posso assegurar-vos que a quem muda, o eu ajuda. Por isso, muda. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti ela te gera. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. É isso mesmo. Muda de vida, muda o teu propósito, muda acima de tudo a autoimagem. Espero que este podcast, que este episódio te tenha trazido novidades boas, quentes e fresquinhas para tu perceberes porque é que ainda não és uma pessoa de sucesso e ainda não vives a vida dos teus sonhos. De uma forma ou de outra, no próximo episódio eu vou trazer-te um exercício meditativo de programação neurolinguística onde iremos trabalhar o eu, a autodescoberta e também criar uma melhor autoimagem. Ansioso? Então não percas o próximo episódio de Quem Cala Consente. Entretanto, se algum dia fraquejares, já sabes, podes contar comigo porque é para isso que aqui estou a partilhar uma vez mais a continuação de um plano para tu viveres em pleno. É por aí estares que eu te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar este podcast e permitir que outros tenham acesso a esta mensagem de encorajamento, a esta descoberta da autoimagem. De resto, já de seguida vais comentar nas redes sociais, certo? Vais dizer-me de ti, vais contactar-me, vais fazer-me perguntas. Até porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco.